Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto pela vida e pela paz. O programa do TLC, da Rádio Difusora, está aqui no lançamento da campanha da Fraternidade 2017. E agora a gente vai conversar com o Maurício, né, que explicou um pouco sobre a campanha, né, qual que é os objetivos dela. Boa tarde, Maurício. Olá, boa tarde. A campanha da Fraternidade 2017 tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação, que é uma referência a Gênesis 2:15, e uma continuidade também da campanha da Fraternidade 2016, que propôs também essa reflexão a respeito da nossa casa comum, da nossa responsabilidade para com a nossa casa comum, que é o planeta Terra. E essa campanha específica no ano que vem, quais são os principais objetivos dela, né? O que ela pretende atingir? Conscientização, mas também trabalhos concretos para o ano de 2017. Sim, as campanhas da Fraternidade, elas têm se caracterizado por ações que devem favorecer a construção de uma cultura da fraternidade e da unidade. No interior da própria igreja, com um comprometimento social, mas também fora da Igreja Católica, no relacionamento com os nossos irmãos cristãos de outras igrejas, de outras religiões e mesmo daqueles que não têm propriamente uma religião. A campanha da Fraternidade tem esse objetivo de construir fraternidade, de construir unidade, considerando essa perspectiva de que somos todos irmãos, somos todos filhos e filhas de Deus. Ela tem o objetivo, então, de trazer também as pessoas para a igreja dessa forma. Essa é a proposta, mostrar que a nossa fé cristã católica, a fé cristã católica, ela não se restringe apenas aos limites do templo, né, da igreja física, da sacristia ou das pastorais que acontecem ali nos centros de pastoral. A reflexão que acontece desde a perspectiva da fé e à luz do Evangelho, ela não é restrita a um devocionismo. Ela não é restrita apenas a uma prática ritual dos sacramentos. A nossa fé é viva, a nossa fé é dinâmica e a nossa fé, ela precisa ser vivenciada no lugar em que nós estamos, qualquer lugar em que estejamos. Ela precisa ser vivenciada para aquele que é cristão, para aquele que deve testemunhar Jesus Cristo em todos os ambientes. E a campanha da Fraternidade 2017, ela propõe justamente falar do grande ambiente, que é a nossa casa comum, que é o planeta Terra. E como todos habitamos essa casa, cristãos ou não, é compromisso de todos nós nos movermos, agirmos no sentido de reconhecermos criticamente que o planeta Terra e particularmente os seus biomas, eles têm sido explorados, degenerados, e que isso pode comprometer toda a criação de Deus e inclusive a nossa existência humana. Então esse é um propósito central também da campanha e que vai ao encontro daquilo que o Papa Francisco tem nos apresentado, o de uma igreja em saída. Aquilo que o Papa Francisco desenvolve na exortação apostólica Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho nos dias de hoje, é justamente o de uma igreja em saída, de uma igreja da escuta, de uma igreja missionária, de uma igreja da misericórdia, de uma igreja do diálogo. E a campanha da Fraternidade, desde 1964, tem justamente proposto temas que possam unir as pessoas, que possam fazer com que as pessoas realizem um reconhecimento crítico de algum problema social, de algum problema humano, existencial, e um problema que deve ser, só pode ser abordado pelos cristãos, mas também por aqueles que também não são cristãos. Então esse seria a proposta e o principal objetivo da campanha.
E Maurício, as campanhas mais recentes, né, dos anos anteriores, têm tratado muito esse tema de ecologia e meio ambiente. A gente teve da água, teve do saneamento básico de 2016. Qual que é essa relação, principal relação da preocupação com o cuidado do meio ambiente e a religião, né? Por que a igreja tem tanta essa preocupação? O tema do ambiente, do meio ambiente, da ecologia, desde pelo menos os anos 70, tem se transformado num tema recorrente das sociedades urbanizadas como as nossas. Quer dizer, em boa parte da história humana, a maioria da população viveu na zona rural. O século XX ele é marcado justamente por essa transformação, em que a maior parte da população mundial passa a viver, né, nas cidades. O Brasil vai vivenciar justamente isso. Nós temos nos anos 1950 e 1960 justamente essa inflexão, essa mudança demográfica na comparação entre a zona rural e a zona urbana. E isso vai acontecer por algumas razões que estão vinculadas também a uma mercantilização da terra e a uma mecanização do trabalho exacerbada que vai gerar desemprego, que vai gerar uma exploração indevida da terra, e isso com uma série de efeitos, como aquele ligado, por exemplo, né, ao desmatamento, a própria, uma questão que nós abordamos aqui no encontro de lançamento, por exemplo, toda uma especulação imobiliária, não é, em regiões de manguezais, em regiões mesmo muito próximas a reservas, ou a praias, ou a costas. Aquilo que nós, até de uma maneira bem humorada, nós dizíamos aqui que não é o mar, não é, que invadiu a calçada ou o calçadão, mas é o calçadão que invadiu a área da praia, a área do mar. Então, esse é um tema presente desde os anos 1970. Eu fiz referência aqui, inclusive, a uma conferência mundial, que foi a de Estocolmo, em 1972. Houve uma preocupação naquele período com a poluição. O próprio Papa Paulo VI, em 1971, ele publicou uma exortação falando do problema da poluição. Em 1971, em 72 aconteceu essa Conferência Mundial de Estocolmo. Os países não ligaram para isso. O Brasil, inclusive, o governo brasileiro, mandou representantes para Estocolmo, mas não aceitou diminuir o ritmo de industrialização, considerando a industrialização com grandes impactos ambientais. Não considerou reduzir, e em 1979, a CNBB ela propôs já uma campanha da fraternidade sobre a preservação. Em 1979. Então ali já havia essa proposta e essa preocupação da CNBB. De 79 para cá, ou dos anos 70 para cá, infelizmente o crescimento econômico ele continuou agredindo o ambiente. A mercantilização da terra continuou a agredir o ambiente, a devastar o ambiente. A situação é tão preocupante nesse início do século XXI que os governos têm reiteradamente organizado eventos, seminários e conferências para essa discussão. Como aqueles países industrializados não têm resolvido essa questão, há também fóruns, ditos fóruns alternativos, fóruns populares dessa discussão. E a igreja, situada no mundo e tendo no momento um Papa extremamente sensível, como o Papa Francisco, não poderia deixar de intervir também nesse debate, nessa discussão. A intervenção do Papa Francisco se deu justamente com a sua carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si significa louvado seja, e são as primeiras palavras dessa carta encíclica que o Papa Francisco toma de Francisco de Assis, do Santo Francisco de Assis, ao louvar a natureza, ao louvar as obras de Deus. Ele que considerava a natureza, as árvores, os animais, como irmãos e irmãs. Quer dizer, Francisco nos ensinou que nós humanos somos parte de algo maior, que é a criação de Deus.
o que a igreja tem a contribuir hoje nessa reflexão e nesse debate é justamente o da sensibilização quanto ao fato de não estarmos ou sermos separados da criação, mas nós somos parte da criação. Para nós que somos cristãos católicos, isso é muito significativo. Há uma referência muito forte na Sagrada Escritura. O próprio lema da campanha, cultivar e guardar a criação. Gênesis 2, versículo 15. Não é para explorar e acabar com a criação. É para nós cultivarmos e guardarmos, protegermos, cuidarmos da criação da qual fazemos parte. E a CNBB, eu acredito que tenha sido muito feliz em escolher até uma palavra que talvez não seja tão conhecida ainda, né, que é a questão dos biomas. E então cada região no país, né, que é uma campanha nacional, né, cada região no país vai poder desenvolver o seu trabalho de forma bem particular, né, dentro do seu bioma, da sua região. E aqui para a Diocese de Ourinhos, quais são os planos? Eu sei que depois, no decorrer da campanha, inclusive as paróquias, né, tem essa liberdade de desenvolver atividades dentro da campanha, mas a nível diocesano, quais que a gente pode destacar? É isso mesmo, Daniel. A CNBB, ela organizou uma equipe nacional para pensar a campanha da fraternidade. É sempre assim que acontece. Essa equipe ela é formada por bispos, né, por padres e por leigos. E muitos desses leigos eles são especialistas no tema da campanha. Então, nessa equipe existiam leigos que estudam ou trabalham, são profissionais da área do ambiente, da ecologia. E desse estudo, eles geraram, então, um texto base, e o texto base selecionou 6 grandes biomas. Esses biomas, então, inclusive, que podem ser vistos, quando a gente observa aqui o nosso banner, o grande bioma da Amazônia, e aí nós vamos passando pela Caatinga, pelo Cerrado, pelo Pantanal, pelo Pampa, até chegarmos na Mata Atlântica. Como você disse, a Diocese de Ourinhos, o estado de São Paulo, ele é contemplado por 2 biomas. Né? Existem 2 biomas no estado de São Paulo, o bioma Cerrado e o bioma Mata Atlântica. O maior deles no estado seria o Mata Atlântica. A nossa diocese, ela está situada, localizada justamente no bioma Mata Atlântica, que é um bioma que hoje está praticamente restrito ao sudeste do país, né? Mas que no século XVI, por exemplo, vamos lembrar de Pedro Álvares Cabral, o texto base inclusive faz referência, não é, ao Pedro Álvares Cabral e ao Pero Vaz de Caminha, que escreveu ainda em 1500 uma correspondência, uma carta, e ali nessa carta ele relata, não é, o seu fascínio pela natureza que ele encontrou. Essa natureza toda, ela era composta por Mata Atlântica. E daquele período, né, do século XVI até agora, o século XXI, restou-nos apenas 12%, né, de Mata Atlântica. Quer dizer, nós temos ao longo desse período todo 88% da Mata Atlântica brasileira destruída, principalmente ao longo do século XX. A proposta aqui, em termos de ações, de fato, cada paróquia ela vai poder fazer uma escolha das ações que nós poderíamos chamar de ações prioritárias. Há um gesto concreto para toda a diocese, que já é apresentado pela CNBB, que é aquele da esmola. Nós sabemos que a campanha da fraternidade ela é pensada em 2 momentos. Existe um momento intensivo da campanha, que acontece justamente no período quaresmal, então da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, e a partir do domingo de Ramos nós temos uma realização que é chamada de realização extensiva
da campanha, onde aqueles projetos que foram suscitados, estimulados durante a quaresma, que eles possam se desenvolver ao longo daquele ano e, quiçá, que eles possam continuar, porque a proposta da campanha é justamente de estimular a criação de projetos, mas esses projetos eles não devem acabar no momento em que se encerra o ano ou que se encerra a campanha da fraternidade. Em 2018 nós teremos um outro tema. Mas isso não quer dizer que todos aqueles projetos voltados para o meio ambiente, para a casa comum, eles devem ser esquecidos. Então, um grande gesto concreto, o primeiro, que é relativo a um elemento da quaresma. A quaresma, a gente sabe que em termos de penitência, ela é marcada pela oração, pelo jejum e pela esmola. Então, seria o momento de nós nos envolvermos com esses, nós cristãos católicos, nos envolvermos com esses atos de penitência voltados também para a questão do ambiente. E no caso específico da esmola, que nós reservemos de fato um determinado dinheiro para ser apresentado no dia da Coleta Nacional da Solidariedade. No domingo de Ramos, dia 9 de abril, haverá a Coleta Nacional da Solidariedade. É um grande movimento da Igreja no Brasil para recolher as esmolas nesse período forte da quaresma, e essas esmolas, elas são utilizadas depois para a execução dos projetos, seja da CNBB em nível nacional, seja da própria diocese. Quais projetos são esses? Os projetos sociais, do chamado Fundo Nacional de Solidariedade e Fundo Diocesano de Solidariedade. Então, esses projetos, nós temos aqui na Diocese de Ourinhos alguns projetos que têm acontecido em Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive, ligados à questão ali de mata ciliar, do Rio Pardo. Então, quer dizer, uma parte também desse dinheiro que vai ficar na Diocese vai ser utilizado para... Perfeito, Daniel, para a igreja ajudar esses projetos. Então, 60% do que é arrecadado fica na diocese e 40% é enviado para a CNBB. E aí esse dinheiro ele vai servir justamente para poder financiar esses projetos de solidariedade social. Esse é o grande gesto concreto em nível nacional. Cada diocese, dependendo das características do seu bioma, vai depois fazer a escolha de quais seriam gestos específicos na diocese, na forania. A Diocese de Ourinhos tem 4 foranias, e também em cada paróquia. É possível, entre as sugestões dos gestos que nós apresentamos aqui, está uma delas que é da divulgação dessa campanha. Isso que nós estamos fazendo agora, que vocês estão fazendo, que é de dar publicidade às ideias da campanha, isso deve ser feito em toda a paróquia. Seja visitando as escolas, se existem faculdades, visitar as faculdades, fazer com que o texto base, que é aquele material que traz um resumo da campanha, ele possa estar presente nas bibliotecas do município. Há uma ação também que pode envolver o dia 27 de maio, que é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Há municípios em que há um Dia Municipal da Mata Atlântica. Então existe ali um reforço, um incentivo para que as escolas, por exemplo, possam fazer algum tipo de atividade, algum tipo de oficina de cuidado com a natureza nesse dia. Como em Santa Cruz existe o Dia do Rio Pardo, é um dia municipal. Perfeito. E esse tipo de movimento, o Dia da Natureza, o Dia do Rio específico, que corta a cidade, que está envolvido com a história da cidade, isso é muito importante. Então, as paróquias, dependendo da localização dela, da presença ou não de rios no município, da importância desses elementos naturais, vai poder justamente fazer isso. Porque você criar um dia para o Rio Pardo, para a Mata Atlântica, é valorizar esses elementos da natureza e, ao mesmo tempo, nós conseguimos marcar um momento para que a comunidade toda possa pensar sobre aquele elemento natural. Então, as escolas, a igreja mesmo, as igrejas, as comunidades podem fazer isso. Então, as foranias e as paróquias vão pensar também nesses gestos concretos. Creio que todos devamos, nesse momento, divulgar essas ideias e acompanhar o que está acontecendo na paróquia.
ter acesso, se puder ter acesso ao texto base, fazer a leitura do texto base. Penso que esses sejam os elementos importantes e, claro, não se esquecer da espiritualidade. O Papa Francisco, ele nos propõe sempre uma ecologia integral. É dizer, a igreja, ela tem uma preocupação com o ambiente como outras instituições não cristãs têm. Só que o que há de diferente na igreja é que nós temos um Deus que nós temos e que o chamamos por um nome, Jesus Cristo. Nós temos uma referência que é a Sagrada Escritura e todo o magistério da igreja, através dos papas. Então, diante da natureza, nós devemos contemplá-la e que essa contemplação possa gerar em nós uma oração e que essa oração possa gerar em nós uma conversão. Que nós mudemos a nossa relação com o ambiente e com as pessoas que estão nesse ambiente, principalmente aquelas que mais precisam de ajuda. Muito bem. Eu esqueci de perguntar no início, você participa então, você é daqui de Ourinhos, participa da paróquia? Da paróquia do Senhor Bom Jesus, sou professor de História também na Universidade Estadual do Norte do Paraná e temos desenvolvido aqui, junto com o Padre Celso Alexandre, que é o vigário de pastoral da Diocese, esse trabalho de formação. Inclusive no ano que vem nós também teremos encontros de formação sobre o documento 105 da CNBB, que trata da missão e da vocação dos cristãos leigos e leigas na igreja. E a campanha da fraternidade, ela vai ao encontro dessa proposta também da CNBB para os cristãos leigos e leigas. Quer dizer, todos nós somos igreja. Onde há um batizado, ali há igreja. E ali aquele batizado, aquela batizada, precisa testemunhar Jesus Cristo. Sobretudo com as ações, sobretudo com os exemplos. Nós podemos até lembrar aqui do São Domingos de Gusmão, a ele é atribuída uma expressão muito bonita. A pregação converte, mas o testemunho arrasta. Então é fundamental testemunharmos. Às vezes o próprio São Francisco de Assis, em uma ocasião, entrou numa vila, passou pela vila, ele com aquelas roupas, rasgadas, ele com toda aquela humildade, pediu esmolas em alguns lugares, abençoou pessoas, sentou-se perto de outras e depois voltou, junto dos seus amigos, também outros frades da sua congregação, também franciscanos, na época em que Francisco ainda estava vivo, e os amigos que o esperavam disseram: mas eu não ouvi você falar nada, nenhuma palavra. E aí ele diz: eu prego o evangelho, e às vezes com palavras. Então testemunhar é importante, a campanha da fraternidade nos sugere justamente isso, que contemplarmos a criação para rezarmos, e que rezando possamos nos converter, e que convertidos então possamos caminhar nas estradas de Jesus. Amém. Muito obrigado então, Maurício, pela sua participação, pela sua conversa, e dentro da possibilidade que você tiver de participar da programação da Rádio Difusora, lá do programa TLC, a gente está de portas abertas para divulgar também a campanha da fraternidade deste ano 2017. Eu agradeço e parabenizo a vocês pela iniciativa. Nós precisamos e muito de evangelizadores nos meios de comunicação. Nós precisamos de blogueiros católicos, nós precisamos de youtubers católicos, nós precisamos divulgar a palavra de Deus naqueles meios que nós temos hoje. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e eu fico à disposição para que a gente possa conversar em fevereiro, então algumas semanas antes do início da campanha da fraternidade. Muito obrigado, Daniel, e também o Carlinhos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Amém. Sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação, da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz.
chega a ti o nosso canto pela vida.